uma encomenda R$3.000. Qual é a mágica disso? Eu sou Veri Fragoso, especialista em doces finos, e eu ensino confeiteiras a se tornarem reconhecidas no mercado mais valorizado da confeitaria, o mercado de doces finos para eventos. E sim, quando a gente fala do mercado de eventos, a gente fala de um faturamento de R$3.000 a cada encomenda, e isso é totalmente possível, sem ser enganação, sem enfiar a faca no cliente, nem nada disso. Não, não, não. É fazendo o que você precisa fazer do jeito certo. Eu não sou uma professora que eu trabalho com base no script, que eu vou seguindo um passo a passo. Então é uma aula que eu muito deixo fluir de acordo com o que eu vou pensando, o que eu vou lembrando. Esse é meu estilo de ensinar. Eu acho que isso, inclusive, é um reflexo de eu conhecer muito o tema qual eu ensino, então acaba sendo uma aula mais leve nesse sentido. Mas é uma aula que eu gosto muito de dar, eu já dei aulas com temas parecidos em outros momentos, e eu nunca sei bem para que rumo vai tomar esse encontro, mas o importante aqui de hoje é te provar, ao longo dessa aula, que existe sim um mercado dentro da confeitaria que permite que você fature R$3.000 numa única encomenda. E eu vou te explicar como que eu cheguei a essa conclusão, como que caiu a ficha para mim de que isso era possível lá quando eu comecei. Então esse encontro vai ser para te contar um pouquinho de como que eu cheguei aqui e não tanto a minha história em si, mas o fato dessa ficha dos R$3.000 terem caído para mim, tá? Eu sou uma pessoa assim que eu não vim de uma cultura de que eu desde criança fizesse doce, tá? Então eu não sou aquela pessoa que ficava lá, mamãe, deixa eu fazer o brigadeiro, deixa eu quebrar o ovo, de jeito nenhum, tá? Inclusive eu achava que eu não tinha nenhum talento para cozinha. Aliás, eu não achava, eu tinha certeza absoluta que eu não tinha nenhum talento para cozinha, isso quando criança e quando adolescente. Isso muito se deu por conta da minha mãe ser muito porreta na cozinha. Minha mãe manda muito bem. E aí, assim, é natural, né? A gente sempre acha, meu Deus, eu nunca vou chegar nem perto dessa mulher, então eu nem vou tentar. Então eu nem tentava, tá? Então nem passava pela minha cabeça que eu teria alguma capacidade de cozinhar. Não era algo que eu sonhava. Por outro lado, eu sempre gostei muito de comer, isso é fato, comer doce, principalmente doce, mas de comer de modo geral sempre foi algo que eu gostava e gosto ainda, né? A cinturinha, ela não nega às vezes. Bem que eu dei uma emagrecida, a pessoal novo não sabe, pode até falar que eu tô gordinha, mas eu emagreci 10 quilos no último ano, então eu ainda tô me achando aqui. Mas eu nem precisei fazer dieta, eu só precisei terminar um relacionamento mesmo e é o que é. Vida de adulto. Mas brincadeiras à parte, o que acontece? Quando a gente fala, né, de passado e tudo, eu não era aquela criança que eu ficava em volta da panela, nossa, vou cozinhar, vou fazer, vou acontecer. Não precisava disso, sabe? Eu não tinha vontade disso. E aí, Veri, como é que você caiu na confeitaria? Para entender como que eu entendi que o mercado de confeitaria poderia me render R$3.000 a cada encomenda, tem um caminhozinho curto, mas importante, tá? A minha mãe fazia coisas muito gostosas, lembra que eu falei pra vocês? Então eu lembro, por exemplo, eu tinha a Marjorie, não sei, quer dizer, eu tenho a Marjorie, mas eu não sei se ela lembra disso, mas eu lembro muito bem disso, quando chegava final de ano, a minha mãe às vezes fazia pirulitos de chocolate decorados, e aí ela pegava potinhos desse de sobremesa, de vidro, que inclusive hoje eu passei um perrengue com um pote de vidro, eu tava contando pra Marjorie, bem desses, e aí eu pegava potinhos de vidro e a minha mãe colocava assim, chocolate branco colorido de vermelho, chocolate branco colorido de azul, chocolate branco colorido de verde. Ela dava pincel e a gente ficava brincando de pintar aqueles pirulitos. Então eu lembro disso quando criança. Mas isso aí, na verdade, eu fazia muito mal e, enfim, eu nunca tive talento para pintura, nem nada assim. Então não foi isso que ativou em mim a minha vontade. E aí eu via a minha mãe fazendo isso. Então ela fazia aqueles pirulitos para vender, fazia pra gente comer em casa. Ela teve uma bomboniere que quebrou quando eu era criança. Eu tinha lá meus 6, 7 anos. E aí a minha mãe tinha essa bomboniere que faliu e eu fui vendo, né, o sofrimento familiar que uma falência causa, porque foi muito difícil para minha família. E depois toda parte de ver ela crescendo como confeiteira, mas ao mesmo tempo não ganhando dinheiro, uma mulher muito talentosa. A minha mãe, assim, a gente brinca que ela fala com o chocolate, né? Ela fala assim, chocolate, você tá temperado? E ele diz assim, tô sim, Dona Maria. E ela trabalha com ele. É claro que na prática não é bem assim, mas o chocolate sempre falou muito com a minha mãe, foi muito fácil para ela trabalhar com isso, ou pelo menos parecia ser muito fácil aos olhos de quem via, né? E dito isso,
eu sempre ajudava ela a vender as coisinhas gostosas que ela fazia. Então ela fazia pão de mel, ela fazia bolachinha de mel, ela fazia na Páscoa ovos de Páscoa. E eu vendia isso na faculdade, eu vendia isso para as minhas amigas, a Marjorie vendia isso também na faculdade dela, pros amigos dela, né? Então a gente tentava ajudar a minha mãe de certa forma. Mas nem a gente que vendia e nem a minha mãe que fazia, de fato ganhávamos dinheiro. Assim, dinheirinho, mas não assim dinheiro, você fala, nossa, eu pude comprar uma calça, eu pude comprar um aparelho celular, nada disso acontecia de fato vindo da confeitaria. Então, a minha visão de confeitaria era confeitaria legal para uma dona de casa que não vai arrumar um emprego fora porque não quer ou porque não pode, mas dá um dinheirinho. Essa era a minha visão de confeitaria, tá bom? Dito isso, quando chegou o ano de 2005, eu me formei em Direito. Na verdade, final de 2005, janeiro de 2006, foi minha formatura. Passei na OAB, comecei a advogar e odiar aquele trabalho com todas as minhas forças. Eu gostava da teoria, eu gostava da faculdade de Direito, mas de fato estar na atuação do cargo, enfim, do direito, era irritante, eu não gostava. E aí, então, é isso que eu observava. E aí, só que o direito em si não estava me fazendo feliz. E aí, quando começou 2008, eu fui mandada embora do meu trabalho, porque eu realmente odiava aquele trabalho. Eu fui mandada embora do meu trabalho, dei graças a Deus, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito assustada. Eu falei, gente, agora? Porque eu ganhava mal pra caramba, tá? Eu ganhava menos que o salário mínimo, mas era o meu dinheiro, era o meu dinheirinho, né? Que a gente fala tanto do tal do dinheirinho. E eu, poxa, eu queria ganhar mais dinheiro, né? E o direito parecia que era algo meio distante para eu ganhar dinheiro com o direito, porque eu odiava, né? Então trabalhar com algo que eu odiava até talvez um dia desse dinheiro, mas a custo de quê? A custo da minha saúde física, a custo da minha saúde mental, a custo do meu corpo, eu não sei. Eu só sei que eu talvez não quisesse mais trabalhar com aquilo. E aí surgiu, olha só como é que são as coisas. Eu falo que Deus mostra placas e Deus mostra mesmo. Naquele momento, assim, que eu tava super em dúvida, já tinha saído do direito, eu tinha feito uma Páscoa com a minha mãe, porque assim que eu fui demitida na época de Páscoa, a gente vendeu bastante ovos, foi bem legal. Só que terminou a Páscoa, a gente ficou naquela, tá, e agora? Como é que ganha dinheiro agora que a Páscoa acabou? Ninguém vai comprar ovo de Páscoa. E assim, eu não tinha, como eu falei pra vocês, eu não tinha muita experiência com confeitaria e também nem com vendas, mas eu já tinha conhecimento suficiente para saber que quando eu vendia pão de mel na faculdade, eu vendia 15 por dia. Ou seja, peraí, 15 pães de mel por dia não dão dinheiro. Como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro se eu quiser trabalhar com confeitaria? E aí começou uma dúvida interna. Eu queria trabalhar com comida, tá? Eu queria trabalhar com comida, mas eu queria gerenciar uma cozinha, porque eu não sabia quebrar um ovo, tá? Eu não fazia nada na cozinha. Então eu queria montar uma cozinha. Só que por outro lado eu tinha um problema muito sério, eu não tinha dinheiro, né? Porque o direito me pagava muito pouco, eu tinha guardado muito pouco dinheiro. Como é que eu ia abrir uma cozinha? Não tinha como. E aí eu fiquei pensando, vou fazer uma coisa no shopping. Quanto? Não tenho. Ah, vou abrir uma panificadora de rua. Quanto custa? Não tenho. E aí foi. E eu falava, ferrou. Não tenho como, esse negócio não vai dar certo. Enfim. E aí, a única coisa que me restava era ser a confeiteira de dentro de casa, que é o que a minha mãe era, né? Se eu quisesse lidar com confeitaria ou com comida, que era o que naquele momento meu coração falava que eu tinha que ir para aquele lado. Porque eu tinha feito a Páscoa e tinha dado certo. Só que, por outro lado, eu sabia que aquilo não dava dinheiro. Porque encomendinhas que na época, tô falando 2008, tá, gente? Encomendinhas de R$5, de R$3, de R$7, não eram o que iam me dar dinheiro nem a médio prazo, nem a longo prazo, e muito menos no curto prazo. E o medo começou a bater. E os dias foram passando. E eu comecei a ficar desesperada, porque eu tava, tipo assim, entre a cruz e a espada. Eu precisava de dinheiro, eu ia ter que voltar pro direito. Eu não queria voltar pro direito, mas, por outro lado, eu não sabia o que fazer para ganhar dinheiro. E aí é quando eu falo que Deus mostra as placas, tá? Eu falo muito isso, vocês vão ver eu falar isso recorrentemente, porque Deus mostra mesmo. Eu falo assim, se vocês caíram na imersão Doces Inesquecíveis ou de paraquedas nessa live aqui do YouTube, não sabe nem por que está me assistindo, né? Ou no Instagram, o Instagram entrega menos para pessoas aleatórias, mas o YouTube às vezes faz isso. Cara, é placa de Deus sim, tá? Eu acredito muito nisso. E o que aconteceu? Numa noite lá, mais ou menos no começo de julho, por aí,
Foi começo de julho, com certeza. Ligou pra minha mãe uma amiga dela perguntando pra minha mãe se ela faria os doces de casamento da filha dela que ia casar. Na época, a reação imediata da minha mãe foi dizer não, de jeito nenhum, não vou fazer esses doces de casamento, né? E desligou o telefone, claro, conversou um pouquinho mais com ela e desligou o telefone. E eu me lembro de ficar olhando pra minha mãe, o que você tava falando com essa mulher? Porque eu não tinha entendido ainda muito bem o ensejo da conversa. E aí ela me contou, né, que a Fátima pediu se ela podia fazer os doces do casamento da Luciana e minha mãe na hora disse não, e eu achei óbvio, né? Claro, realmente faz sentido dizer não. A gente nunca fez doces de casamento e, enfim, né? Só que aquilo ficou na minha cabeça, eu louca, procurando um mercado que me desse dinheiro dentro da confeitaria, porque confeiteira não ganha dinheiro. E assim, era a minha visão, tá? Era a minha visão. Podia estar errada? Podia, mas naquele momento era a minha visão de que vendendo produtinhos de 3, 5 reais eu não ia ganhar dinheiro. E aí surgiu, né, essa noiva na nossa vida que a gente de cara dispensou. Não dá pra fazer. Só que aquela minhoquinha que surgiu na cabeça foi o suficiente para a partir dali, na semana seguinte, eu ir atrás de um curso de doces finos. E eu fui atrás de um curso de doces finos, na época eu fiz com a dona Vanir Perter, maravilhosa, mas a senhorinha Vanir Perter, que já era uma senhorinha na época, e hoje é uma senhora ainda, né, muito mais senhora, tadinha, é uma pessoa que eu admiro muito e que foi a pessoa responsável pelos meus primeiros passos nos doces finos, foi uma pessoa que a gente pagou na época, tipo 800 reais pra fazer um curso, 800 reais numa época, gente, que era muito dinheiro, tá, era muito caro, tô falando de 15 anos atrás, né? Eu fiquei fazendo a conta aqui. 15 anos atrás, é tempo pra caramba. E aí a gente pagou 800 reais pra aprender tipo 6, 8 doces com ela. Foi uma grana. E ali a minha mãe fez o curso de doces e em seguida eu fiz um curso de bolo com a mesma professora. Então minha mãe fez o de doces e eu fiz o de bolo. Aí a minha mãe falou, filha, com o que eu aprendi nessa aula e com o que a mãe já sabe de confeitaria, eu acho que eu consigo criar outros doces finos a partir dali. Falei, ótimo mãe, então vamos pra cozinha e vamos brincar de fazer doces finos. E de fato, conseguimos criar ali uns 20, 30 doces. Eu digo conseguimos criar, era eu dizendo, ficou bom, ficou ótimo, porque eu não quebrava um ovo, tá? Mas aí eu fiz o curso de bolo e lá eu aprendi a quebrar ovo, aprendi a fazer bolo e descobri até inclusive que eu era muito boa fazendo bolos. Mas isso fica para outro momento. E aí o que aconteceu? A Luciana, essa noiva, voltou a procurar a gente, perguntar se a gente não faria mesmo os doces do casamento. Ó as placas de Deus. Naquele dia eu tive uma lição muito grande, tá? Que eu só fui absorver a lição tempos depois, mas hoje eu sei que foi uma lição naquele dia. Que sorte é oportunidade com a preparação. Então quando você olha para alguém e fala, nossa, que sorte dessa pessoa ter feito isso na vida, você fala sorte, para pensar. Ninguém tem sorte sem se preparar para receber a sorte. Na primeira vez a sorte veio, a Luciana procurou para fazer casamento, a gente não estávamos preparadas. A sorte mesmo aconteceu quando a gente se preparou e a oportunidade voltou. E aí a gente fechou aquela primeira festa. A Luciana veio na minha casa para fazer uma pequena degustação de doces, eu nunca tinha feito uma degustação na minha vida, eu simplesmente não tinha a menor noção do que é uma degustação de doces finos, e inventei da minha cabeça como eu achava que era, e aí nesse dia eu fiz uma degustação e comecei a somar no papelzinho mesmo, peguei um caderno assim e comecei a anotar 50 disso, 100 daquilo, não tinha nenhuma metodologia para fazer atendimento dela e peguei a calculadora e fui, né? Cento e tantos, mais 100. De repente, aquele orçamento me deu R$1.000 e um pouquinho. Eu não me lembro qual é esse pouquinho, mas eu acho que eu lembro que não passou de 1.100, tá? Então era tipo 1.020, 1.070, 1.040, alguma coisa assim. Eu peguei esse valor de R$1.000 e coloquei naquela calculadora do cidadão, que é uma calculadora para calcular o aumento pela Selic, que é pelos impostos, né? Pelos impostos não, pela inflação ao longo desses anos. Aquele valor de R$1.000 daquela época é o equivalente a aproximadamente 2.700 de hoje, tá? Só para você ter uma ideia, R$3.000, beleza? Quando eu somei os valores que deu 1.000 e pouco, que era equivalente a R$3.000 de hoje, eu olhei para ela e falei assim, deu 1.000 e... Eu não conseguia falar em voz alta, porque eu achei tão absurdo o valor, eu falei, cara, eu devo ter somado errado, não é possível, não tá certo esse valor aqui. Aí ela olhou assim pra mim, ela, repete por favor. Aí eu, 1.000 e... Eu não conseguia nem falar em voz alta, e mostrei o papel pra ela com o valor 1.000 e pouquinho, que eu não me lembro quanto, mas era tipo algo entre 1.020 e 1.040 provavelmente. E aí ela olhou assim, ela falou, que bom, a gente vai fazer à vista. Eu lembro que na hora, assim, eu falei, caceta, tô rica.
Tipo, meu, era muito dinheiro, é tipo 3 mil reais, assim, eu não ganhava isso como advogada. O meu salário de advogada era, na época, era 800 reais. Então era 200 a menos do que eu ganhava como advogada, sabe? E aí eu falei, caraca, é muito dinheiro. E fechei, fiquei muito feliz e tudo mais, o dinheiro, enfim, né, eu gastei para fazer a festa dela, acabei comprando algumas coisas a mais que eu precisava para meu negócio de confeitaria, e ali eu vi um negócio, eu falei, cara, será que tem outras doidas por aí que pagam 3 mil reais numa mesa de doces? Eu vou falar 3 mil reais que é o preço de hoje, tá? Na época era 1.000, mas vocês estão entendendo, né? Eu só vou trazer pro nosso preço de hoje. Na época eu ficava, será que tem alguém que paga tudo isso numa mesa de doce? Gente do céu, será que só ela que faz isso? Eu não conhecia. Eu não conhecia pessoas que casavam, eu não tinha amigos que casavam. Tinha ela, que nem era uma amiga íntima, mas era uma pessoa que conhecia, fui inclusive convidada pra festa. Mas eu fiquei pensando, aí eu comecei a pesquisar, fui no brechó não, como é que chama? Sebo. Eu fui no Sebo, e aí eu comprei várias revistas de casamento e tal, paguei tipo R$1 cada uma, assim. Aí fui pra casa e fui olhar mesas de doce e aquilo foi mexendo comigo. Eu falei, gente, mas será que as pessoas casam? Até então eu só pensava no casamento, eu não tinha muita noção de pra quem mais eu poderia vender doces finos. Mas foi exatamente assim que eu comecei. Na festa, da própria festa da Luciana, a gente fechou uma festa de 15 anos que foi tipo o dobro. Tá? Na época foi 2 mil reais, assim, ou 2.500 a festa de 15 anos, absurdamente grande, mas ela não pagou ali, ela só foi me pagar lá por março do ano que vem. Então, mas naquele momento foi também, oh meu Deus, fechei uma segunda festa. Eu não sabia fazer contrato, não pedi sinal, enfim. Então ficou fechado como é que fala? No fio do bigode. Mas enfim, eu tava ansiosíssima para receber aquele dinheiro, porque era um dinheiro muito grande também. E eu comecei a perceber que talvez realmente o mercado de eventos pudesse ser algo interessante. E foi ali que eu comecei a me posicionar para o mercado de eventos. Então veja, eu tinha uma pequena experiência, né? Uma experiência de 2 anos, mais ou menos, na qual eu vendia produtinhos baratos, pães de mel, alfajores, minha mãe fazia também, como eu falei, pacotinhos de bolacha, e não ganhava dinheiro. E de repente eu via volume na minha mão e aquilo me chamou muita atenção. A partir dali eu falei, cara, é para aí que eu vou me dedicar, porque eu tinha um problema, eu não tinha dinheiro de capital inicial. Então eu não podia ir no shopping e abrir uma loja, eu não podia abrir uma panificadora, mas eu podia trabalhar na cozinha da minha casa com o mercado de eventos. E foi então que eu comecei a entender mais sobre esse mercado e a crescer nesse mercado. E eu consegui, a partir das estratégias de vendas que eu fui desenvolvendo, fazer com que os clientes corressem atrás de mim. Então nunca aconteceu comigo de eu ter que ficar ligando para 10 mil clientes e aí compra de mim, eu sou legal. Isso nunca precisou acontecer porque eu odeio esse tipo de venda ativa. Então as pessoas me mandavam mensagem no e-mail, era mais e-mail na época, perguntando sobre isso. De qualquer forma, você entendendo isso, você começa a ver, pô, peraí, tem um mercado que paga bem para quem trabalha em casa, para quem não tem experiência? Sim, porque quando eu fiz meu casamento número 1, eu tinha 0 eventos realizados. E quando eu fiz a festa número 2, eu tinha só 1. E as coisas foram acontecendo e eu cheguei a realizar mais de 2.100 casamentos ao longo dos meus anos, tá? Então eu tive o orgulho de, em 8 anos de empresa, uma empresa que começou na cozinha da minha casa, com um evento de R$1.000 de faturamento, equivalente a 3 mil de hoje, mas com R$1.000 de faturamento da época, eu tenho orgulho de falar que no ano de 2015 eu faturei R$1 milhão no ano. R$1 milhão com docinho. Comecei na cozinha de casa. Um ano depois, outubro, 4 meses depois a gente saiu da cozinha de casa e a gente alugou um imóvel no prédio da minha mãe embaixo só para produzir. Eu continuei atendendo noivas na casa da minha mãe por mais um ano. Depois eu saí e aluguei um imóvel que ficava na quadra de trás da casa da minha mãe, que dava para ver da janela dos fundos o imóvel. Ali a gente ficou mais 2 anos. Aí a gente saiu dali, foi para um imóvel um pouquinho maior, 4 quadras de distância, aonde ficamos mais 2 anos. E depois eu saí e fui para o meu outro imóvel, que era um sobrado já bem maior, com várias salas de produção, onde eu fiquei 7 anos. E de lá eu saí agora recentemente, porque agora eu já não faço mais o volume de festas que eu fazia, porque eu decidi também agarrar a minha missão de vida, que é ensinar para vocês esse caminho, para que outras pessoas possam ter esses frutos da confeitaria. O que eu observei ao longo desse tempo é que, apesar de parecer fácil, não foi tão óbvio o caminho que eu segui. É muito importante falar isso, porque às vezes eu vejo pessoas que me seguem e acompanham as minhas
minhas lives, né? E estão aqui e falam assim, legal, entendi, o caminho é evento. E aí, daqui a um ano, essa mesma pessoa me manda mensagem e fala assim, Vera, eu tô há um ano tentando entrar no mercado de eventos e não consigo. E eu mesma, quando comecei, conheci vários confeiteiros e confeiteiras que já tinham 10 anos de mercado, mesmo tempo que eu, que quando eu comecei a dar aula, eu tinha 11 anos de mercado, quase 12, né? Então, confeiteiros tinham o mesmo tempo de mercado que eu e não tinham os mesmos resultados do que eu. Eu comecei a perceber que o que eu descobri na minha caminhada não era só que o mercado de eventos é o mercado que dá dinheiro, mas eu também descobri o caminho para chegar lá. Mas eu quero focar ainda mais nesse mercado ainda de como que uma encomenda pode custar 3 mil reais. Por que é que uma pessoa paga ou pagaria tanto dinheiro para você, mesmo você talvez sendo um pouco amadora ou estando começando? Vamos entender um pouquinho disso? A primeira coisa que eu preciso entender é o contexto aonde os doces finos estão envolvidos, tá? Onde eles estão inseridos. E entender isso faz muita diferença para você simplesmente entender que eu não tô aqui te vendendo uma fórmula mágica, que eu não tô aqui te mostrando uma coisa que é um ganho fácil de dinheiro, nada disso, tá bom? E aí, assim, quando eu começo a entender quem é o cliente que compra, eu entendo que o que eu tô vendendo aqui, o que eu tô te ensinando aqui, não é uma maquinazinha de fazer dinheiro fácil, que fala, tipo um cassino que você põe dinheiro e sai do outro lado o dobro, não, mas que funciona. Por que funciona? Porque doces finos não são vendidos só para casamentos. Tá? Casamento seria o topo da cadeia alimentar, né? Seria o topo lá do que é vendido. Casamento é sim um local onde costuma ter doces finos. Só no Brasil a gente tá falando de 1 milhão de casamentos por ano. Tá? Você tá entendendo? 1 milhão de casamentos por ano. Só os casamentos já daria para todos os meus alunos ganhar dinheiro com festa e ficarem felizes, mas a questão aqui é que não é só casamento que compra doce fino. Quem mais que compra doce fino? Festa de 15 anos. Só no Brasil nascem por ano mais de 1 milhão de crianças, né? Eu nem sei o número, uma vez eu peguei esse dado, mas eu não lembro de cabeça. Essas pessoas vão fazer 15 anos um dia. As mulheres, pelo menos, vão fazer 15 anos. Todas fazem festa? Não. Mas uma boa parte faz, tá? Além da festa de 15 anos, quem mais que faz mesa de doces finos? Formaturas, especialmente no dia da colação, mas também no baile. Eventos corporativos e, em geral, as empresas fazem pelo menos 2 festas por ano, pelo menos uma, tá? A maioria das empresas, uma festa elas fazem no ano. Empresas grandes, médias, né, que já tem lá pelo menos 10, 15 funcionários, pelo menos, elas fazem uma festa por ano, que é a festa de final de ano. Muitas fazem 2 festas por ano. A segunda festa ou é a festa da data de aniversário da empresa, ou é a data do tema da empresa. Por exemplo, eu fazia todos os anos a festa do Dia do Professor no grupo positivo, todos os anos a festa de Dia do Médico no grupo do Hospital Nossa Senhora das Graças, tá? Então, dependendo da data, também a gente pode ter uma data especial para a empresa, temático para a empresa, se for o caso. Além disso, quem mais que compra doces finos? Aniversários de adultos, especialmente festas maiores, são festas mais comemoradas, como festas de 30 anos, 40 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos. Por que são mais comemoradas? Não sei, mas é o que é, tá? Além disso, bodas de prata, de pérola, de ouro e de diamante costumam ser as bodas que mais têm festas, tá? Diamante são 75 anos de casado e eu tenho o desprazer de te falar que eu nunca vou comemorar essas bodas, porque eu já tenho 40 anos e não tenho marido. A de ouro ainda dá, né? De repente vai que eu caso esse ano com 90 anos de idade, meio velhinha, dá pra comemorar bodas de ouro ainda, tá bom? Mas dito isso, são festas que costumam ser sim comemoradas pelas pessoas, tá bom? Além disso, mais onde tem doces finos? Toda festa infantil. Nas festas infantis elas podem ter os doces modelados, mas cada vez mais está sendo inserido nas festas infantis os doces finos. Então assim, a gente está falando de muita festa, de muito mercado e muita gente que não conhece. Por que doces finos dão dinheiro, mesmo quando você cobra barato, quando você cobra o certo? Eu sou a prova disso. Quando eu fiz a festa da Luciana, lá em 2008, eu não sabia precificar.
eu assistia aquelas programas da tarde, eu não lembro o nome do programa, mas lembra que tinha o Álvaro Rodrigues, que ia lá dar receita? E o Álvaro Rodrigues ensinava na Band, que para precificar era multiplicar por 3, era fazer o custo da receita e multiplicar por 3, que tá super errado, tá? É super errado, talvez seja meio ruim de falar, mas é um potencial risco de dar cacaca. De qualquer forma, essa questão, quando a gente fala sobre isso, é o que eu fazia. Eu peguei os meus custos, eu multipliquei e fiz. E ainda por cima, a tosca aqui deu um monte de desconto para Luciana na época. Ou seja, eu nem vezes 3 não ganhei naquela festa. A real foi essa. Só que eu vi volume de dinheiro e eu vi potencial. Depois, com o tempo, eu fui aprender a precificar certo e tudo mais. A grande sacada aqui é a seguinte: é volume de vendas. O que acontece? Quando eu ia lá para a faculdade com a minha sacolinha de pão de mel, ó meu pão de mel aqui, que eu ia para a faculdade com a minha sacolinha de pão de mel, eu chegava lá no corredor da faculdade e eu olhava para Ana e falava assim: Ana, quer pão de mel? Ela já me conhecia, ela falava assim: quero ver, que sabores tem hoje? E eu dizia para ela: Ana, eu tenho brigadeiro, 2 amores, coco, nozes e damasco. Normalmente eu tinha esses, tá? Na minha sacolinha. Aí ela falava: eu quero um de damasco. Aí eu dava para ela pão de mel de damasco, ela me dava o dinheiro correspondente, que eu não me lembro quanto era, vamos chutar que fosse R$5. Eu guardava os meus R$5 e vida que segue. Eu continuava nos meus corredores da faculdade. Daqui a pouco eu via a Maria. Oi Maria, tudo bem? Quer pão de mel? A Maria: quero. Do que você tem? Aí a Veri falava: eu tenho brigadeiro, 2 amores, coco, damasco e nozes. E aí ela dizia: eu adoro de nozes, eu quero um de nozes. Aí ela falava: vou levar também pro meu namorado, um de 2 amores. Aí ela me dava R$10 e levava 2. Então assim, eu fazia um esforço de vendas para vender um pão de mel para uma pessoa, 2 para outro. Ninguém comprava de mim a sacola inteira. Ninguém chegava assim: quantos tem aí? Tem 20, então me dá os 20. Isso não acontecia. Então esse era o grande problema. Quando eu trabalho com doces finos, o que acontece? A pessoa não vai pedir 2 doces finos para a festa de casamento dela. Então, eu vou casar, então me veja 2 doces finos, por gentileza. Não é assim, gente. Porque a média do mercado de um evento, de um casamento, por exemplo, é 100 convidados. Média de mercado pós-pandemia, porque antes da pandemia era 150, mas antes da pandemia era 150 a média. Então assim, eu tinha casamentos de 200, 250, 300 convidados, muitos. Mas eu também tinha casamentos de 100, de 80, de 70, muitos. Na média era 150 convidados. Hoje em dia 100 convidados é a média, 100, 120, assim, eu digo aí, tá? Mas ainda assim, já está voltando as festas, já estão voltando a serem festas maiores, porque fosse medo da pandemia mesmo no ar, tá? Dito isso, quantos doces um convidado come, gente? 6 a 8 doces por convidado numa festa noturna, tá? Então, assim, dito isso, 6 a 8 doces por convidado é a média. Vere, mas é que se for, tem as exceções, tá? Então, se eu tô falando, por exemplo, de uma festa que é almoço numa chácara, mas as pessoas vão almoçar, depois é servido o bolo, daí é liberada a mesa de doces, daí tem banda, daí o pessoal vai jogar truco até de madrugada, ainda vai todo mundo virar à noite, vai todo mundo embora só às 4 da manhã ou no dia seguinte, aí 6 a 8 doces é pouco, já tem que fazer 10, 12 por pessoa. Agora, se eu tô falando de uma festa que é almoço, é numa churrascaria, 4 da tarde tem que encerrar porque a outra festa vai começar a ser montada, porque isso também acontece, aí 6 a 8 é muito, aí já vai trabalhar com 4 a 6, tá? Então entender a dinâmica de festa também ajuda, mas média a gente tá falando de 6 a 8 doces sim por convidado. Então é o que é. As pessoas comem doces e os doces são atrativos. E qual que é a graça do doce fino, né? São doces delicados, são doces pequenos que a pessoa vai chegar e vai comer um, vai ver comer outro. Sabe aquela coisa que ficou ainda mais disseminada recentemente pelo MasterChef? As pessoas se sentem o MasterChef. Elas chegam na mesa, tem 10 sabores, elas falam: deixa eu provar esse. Não é aprovado? Ela vai pegar o outro, né? Nossa, que delícia! As pessoas querem comparar, então são doces pequenos. Mas ao mesmo tempo em que eles são pequenos, eles não são minúsculos, eles têm tamanho bom, 16, 15 gramas, enfim, tá? Então, aqui que acontece? Quando a gente trabalha dessa forma, você começa a entender, pera, numa única festa eu vou vender então 700 doces de uma vez só? Uau! Quanto custa um doce fino? E aí é que vem a grande sacada. Eu não posso te dizer isso.
Por que eu não posso te dizer isso? Porque depende, gente. Depende do teu custo, depende da tua região, depende do quanto você gasta de frete para as coisas chegarem na tua cidade, né? Seria sacanagem eu vir aqui te dar um preço de doce fino. Até porque dentro de um cardápio de doces finos, a gente vai ter doces mais básicos, como um brigadeiro, um dois amores, que são doces importantes de estarem numa mesa de doces, mas você vai entender que tem doces mais simples no cardápio, enquanto eu tenho doces mais elaborados. Então, no meu cardápio hoje, eu tenho doces desde R$1,90, R$1,90, que é o meu doce mais barato do meu cardápio hoje, até doces de R$8. Tá? Na média da Averi, do cardápio da Averi, R$4 a unidade, tá? Média da Averi. O que eu vejo Brasil afora? De R$3 a R$5 a média dos doces finos, tá? Então, São Paulo tende a ser um pouquinho mais, né? Outras cidades às vezes é um pouco menos. Então, de 3 a 5. Ou seja, vamos pensar num cenário onde é R$3, que é um doce fino relativamente barato, média de doce fino. A gente está falando de uma festa de 700 doces, R$2.100 só de doces finos. Ué, mas você não falou que era média de R$3.000, Veri? Porque qual que é a sacada do mercado de eventos? E aí é que tá uma coisa que muita gente não se liga. Você vai vender agregados, você vai vender forminhas de tecido para o cliente, que não é você que faz, você vai terceirizar, mas você vai agregar valor, você vai ganhar, por exemplo, 50 centavos a cada forminha. Aí você tem os bem casados, que você pode agregar valor também e vender como lembrancinha da festa, né? Hoje eu fechei um contrato de casamento para 1º de dezembro e ela fechou bem casado, tá? Então, isso é bem comum. Outra coisa que você coloca dentro do contrato que você vai vender, entrega, montagem de mesa, e tudo isso vai fazendo o teu preço subir. Vender um bolo de corte ou um bolo decorado, isso aumenta muito o valor de um casamento, tá? Sem contar que um bolo de noiva costuma ser bem mais caro do que um bolo de aniversário. Por quê? Por conta da técnica, por conta da decoração, né? Então são bolos que você consegue cobrar muito mais caro. Então muito facilmente um contrato de 700 doces, ele vai para 3, 4 mil reais, tá? Faz sentido, gente? Caiu ficha aí pra vocês? Vocês viram que eu não tô vendendo a formulazinha mágica do Pilim Pim Pim, que, oh meu Deus, eu vou sair vendendo coisas por 3 mil reais? Não é. Faz sentido, existe um motivo para essas coisas serem 3 mil reais. Além de tudo, tem uma outra coisa muito importante, que agrega valor no teu preço quando você vai vender, tá bom? Isso, gente, é essencial para você entender. Eu sempre falo isso, tá? Eu falo isso na imersão, eu falo isso no método, eu falo isso em todos os lugares. O cliente que paga bem, ele busca um profissional. Então, mesmo enquanto você ainda é amadora, mesmo enquanto você ainda tá nos primeiros passos, porque eu também já estive, né? Eu era bem primeiros passos ainda, nem ovo não quebrava, tá? Então, se você já quebra ovo, você já tá bem à frente do que a Veri tava em 2008, quando eu comecei. Dito isso, mesmo que você esteja no começo da sua jornada, você precisa parecer ser um profissional. E quando eu falo que você não vende doce fino, você precisa entender isso. A confeiteira que ganha dinheiro vendendo doces finos, ela não vende doce fino. Como assim, velho? Você vende uma entrega, você vende pontualidade, você vende responsabilidade, você vende confiança, você vende seriedade, você vesse aquilo que você de fato ofertou na degustação, né? Não é um doce melhor na degustação e no dia dane-se. Quando você tem essa jornada clara para o cliente, mesmo que ele não tenha experiência com a sua entrega, mas você passa essa segurança para ele quando você explica sobre o seu produto, o caminho fica muito mais fácil, o caminho fica muito mais curto, porque o cliente que quer um profissional, ele não se importa de pagar bem para esse profissional. Então, quando você vem no chat e fala assim para mim, na minha cidade as pessoas não pagam o preço do doce, aqui na minha cidade as pessoas choram demais pelo preço do doce, é porque as pessoas estão te vendo como uma produtora de doce. Por isso que a Veri, professora, é contra kit festa. Porque quem faz kit festa, faz doce, faz salgado, faz o que for, mas faz um kitzão. Eu vendo doce, eu não vendo experiência, eu não vendo entrega, eu não vendo pontualidade. Então eu me posiciono num mar onde todo mundo tá, eu não me posiciono como diferenciada.
Quando a gente fala do que é uma noiva, né, gente? A noiva é um bichinho, assim, que ela é um bichinho interessante, tá? Eu conheci muitas noivas na minha vida, né? Eu atendi, fiz degustação com, sei lá, 4.000 noivas ao longo aí dos meus anos, mas eu posso te dizer com segurança, assim, a respeito de 3 casos próximos a mim, tá? Então, assim, eu não tô falando da noiva que veio fazer degustação no meu ateliê, eu tô falando de uma funcionária, eu tô falando de uma amiga de escola e de uma prima, tá? Não é bem prima, mas é tipo prima, tá? Então eu vou contar esses 3 casos pra você entender. A amiga de escola, na época da escola, nem namorado ela tinha a poupança do casamento. Todos os meses ela tinha o dinheiro do casamento que ela colocava na poupança. A gente ficava indignada. A gente falava assim, menina, sério? Ela, sério, é a poupança para eu casar quando eu conhecer meu marido. Ela foi casar, ela já tinha eu já tinha o Igor, eu acho que eu já tinha o Igor. Então ela já tinha mais de 30 anos, porque ela era minha amiga da mesma idade. Eu fiz os doces do casamento, graças a Deus, né? Fiz os doces, fiz o bolo, enfim. Mas você veja só, ela tinha desde os seus 13 anos de idade a poupança do casamento. Vamos pensar em outro caso? A minha funcionária. A minha funcionária, ela ganhava comigo na minha empresa um salário de confeiteira, tá? Há anos atrás, sei lá, 5 anos atrás. Salário de confeiteira, hoje, é 1.800. Acho que é isso, tá? Ela ganhava tipo isso, de salário. Ela tinha o salário dela, que enfim, pra mim tava justo, né? E pra ela também, e era o salário que ela. Só que assim, a gente sabe que esse não é um grande dinheiro. Né, o salário de alguém registrado como confeiteira no piso salarial não é um salário que você fale, meu Deus, dá pra ficar rica, dá pra viajar pra Disney, não é o caso. Mas ela guardava todos os meses R$100 pro casamento dela. Uma vez ela me contou, ela tinha R$30.000 guardados pro casamento dela. Todo o dinheirinho que ela conseguia fazer extras, ela fazia encomendinha em casa, fora do horário de trabalho, era pro casamento dela. Pergunta se ela tinha noivo. Ela nem conhecia o dito cujo ainda. Não sei se ela casou depois, eu perdi contato. Mas ela tinha a poupança do casamento. E o terceiro exemplo, que é essa meio prima. Por que meio prima? Porque ela casou com um primo meu, tá? Então ela não é minha prima, mas ela casou com meu primo. Quando foi o casamento dela, essa foi meio burrice, assim, eu vou falar a real, mas enfim, vou contar o que aconteceu. Ela tinha casado, recém-casada, e ela convidou a gente pra conhecer a casa dela. E a gente chegou na casa dela, ela tava com tudo ainda montando. E tinha geladeira, tudo arrumadinho, assim, mas era tudo velho. Era tudo velho. Aí eu fiquei olhando, assim, eu não falei nada, né? Eu fui muito educada, é claro, né? Lógico, porque eu não ia falar mal. Mas eu fiquei tentando entender. Depois a minha mãe me falou que ela já tinha enxoval comprado 10 anos antes de conhecer o cara. E eles namoraram 8 anos. Então a geladeira já tinha 18 anos, ela velha. Então não comprem geladeira, noivas, né? Guarda o dinheiro que você compra novinha quando chegar a hora de casar. Mas foi o que ela fez. Ou seja, para a noiva é muito importante isso. Tá? Elas guardam o dinheiro. Você acha que ela tá procurando preço, gente? Aí eu vou fechar com a fulana, que eu não sei se é pontual, que eu não sei se vai sumir com o meu dinheiro, que eu não sei se vai fazer os doces bonitos, mas é mais barata, ou eu vou fechar com a ciclana, que eu sei que vai ser pontual, que eu sei que vai me entregar os doces, que sei que serão bonitos, mas é mais cara. Fala sério. Qual é o risco? Você vai correr esse risco de estragar esse sonho, gente? A noiva não corre esse risco, tá? Por isso que esse é um mercado mais valorizado. É por isso que você precisa precificar certo, você precisa várias coisas para você também não sair no prejuízo, porque é um mercado que dá trabalho. Mas trabalho por trabalho você já tem. Trabalho por trabalho você já fica se matando a fazer um bolinho. Ah, Veri, pois é, exatamente esse é o ponto. Eu fico me matando a fazer um bolinho, como é que eu vou dar conta de 700 doces? As minhas alunas fazem 2.000 doces sozinhas na semana. Mas assim, a gente começa a ver isso, né? Como é que eu faço isso? Seguindo esse passo a passo, fazendo as coisas do jeito que tem que ser feito, né? Então, quando eu começo a entender quem é esse cliente, como eu me posiciono para esse cliente, as coisas vão acontecendo. Então, assim, as minhas alunas fazem 2.000 doces sozinhas na semana. Teve 2 alunas que me relataram que antes de me conhecerem, surtavam. Teve uma que falou assim, eu fiz uma encomenda de 600 doces que eu não te conhecia e eu virei noite, eu chorei em cima dos doces e eu pensei em desistir, nunca mais pegar uma encomenda grande.
Uma aluna minha me falou isso. Depois que ela me conheceu, hoje ela faz 600 doces com o pé nas costas toda semana. E ela já fez 2.000 doces sozinha na semana, ou 1.500, essa aluna me falou. Não quero ser injusta com o que ela falou, tá? Por quê? Porque com organização é fácil. Vocês ficam perdendo tempo, tudo atrapalhado, com um monte de coisa, vocês podiam sim. Vamos organizar? Tá, isso, tá tudo resolvido. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.